Olá, sexta-feira, 13 de maio de 2016, bom dia. Onde a onda de violência contra a mulher continua afligindo a população. Já são 4 casos confirmados e outros 4 tentativas de estupro só este ano em Patos de Minas. E vamos mostrar também. Grupo feminista vai para as ruas protestar contra a onda de ataques a mulheres na cidade. Pode ser cedo ou à tarde, a gente sai com aquele medo. Por quê? Porque ele já nem importa mais com o horário. Justiça realiza audiência de instrução e julgamento de agrônomo acusado de estupro em Patos de Minas. É muito difícil a gente dar esse apoio. Até a gente mesmo que está do lado de fora da situação sofre junto com a vítima. Acusado de estuprar criança em 2014, é condenado a 9 anos de prisão, mas irá recorrer à sentença em liberdade. E vamos tentar entender qual é o perfil psicológico de um estuprador. Muitos dos estupradores são extremamente bem adaptados socialmente. O que é isso? São pessoas vistas como pessoas de bem. Charme e elegância na passarela, candidatas ao título de Rainha do Milho fazem desfile para se apresentar à população. E hoje é dia de receita no 30 Minutos. Você vai aprender a fazer torta de frango. Fique ligado, vamos juntos e bem informados, porque o 30 Minutos já está no ar. E a Justiça fez ontem uma audiência de instrução e julgamento do engenheiro agrônomo suspeito de praticar uma série de estupros em Patos de Minas. O homem nega participação nos crimes. Defesa e acusação convocaram quase 20 testemunhas para a audiência de instrução e julgamento do engenheiro agrônomo Renan Oliveira Gomes. O homem de 31 anos é acusado de cometer uma série de estupros no final do ano passado em Patos de Minas. Ele foi preso pela Polícia Civil no final de janeiro deste ano, depois de ser reconhecido pelas vítimas. E uma das vítimas conseguiu, 3 dias após o ocorrido, verificar na rua que o mesmo autor conduzia essa Fiat Strada Prata. E ela registrou essa placa, conseguimos 4 fotos dos condutores desses possíveis carros e as vítimas foram unânimes em reconhecer o Renan como sendo o autor dos estupros. Renan sempre negou ser o autor dos estupros. Não sei. Você acha que estão te confundindo com alguma pessoa? Pode ser, não sei. Você tem álibi para essa questão? Algumas pessoas te conheceram? O engenheiro agrônomo permanece preso em uma cela separada no presídio Sebastião Satiro. Durante a audiência, ele ficou frente a frente com uma das vítimas. Bastante nervosa, a garota recebeu o apoio de um grupo feminista de Patos de Minas. Ela está muito revoltada, muito nervosa. O tempo que eu fiquei ao lado dela, ela me relatou. Então, assim, é muito difícil a gente dar esse apoio. Até a gente mesmo que está do lado de fora da situação sofre junto com a vítima. A jovem relatou o sofrimento que sente até hoje em decorrência da violência sexual. É uma vítima que faz tratamento psicológico, é uma vítima que chora o tempo inteiro, é uma vítima que não tem uma vida passiva mais, não está conseguindo trabalhar direito, né? Uma vítima que tem que ter ainda esse acompanhamento, apesar dela ter me relatado que não gosta desse acompanhamento porque ela só chora muito. Então, infelizmente, são relatos muito tristes. O processo corre em segredo de justiça. A audiência também foi fechada para a imprensa. A audiência de instrução e julgamento é a última fase antes da decisão da Justiça. E um padeiro suspeito de ter cometido estupro de vulnerável contra uma garotinha de apenas 5 anos de idade em Patos de Minas, isso no ano de 2014, foi condenado pela Justiça a 9 anos de prisão, mas irá recorrer ao Tribunal do Estado em liberdade. O caso aconteceu no dia 16 de dezembro de 2014, no bairro Jardim Peluso, quando o dono de uma padaria foi preso acusado de ter levado uma criança de apenas 5 anos para os fundos da loja e praticado sexo oral com a menina. Na época, Eurípides Antônio de Castro, de 40 anos, chegou a ser conduzido para o presídio Sebastião Satiro e autuado por estupro de vulnerável,
mas negou ter cometido o crime. Eu não foi ninguém não, senhora. Não. E as alegações da mãe? O suspeito chegou a ficar preso por 22 dias e foi colocado em liberdade. A decisão da justiça revoltou os familiares. Pega as provas, por que ainda não foi preso? Porque ele ficou 22 dias preso, com 24 saiu logo da perícia. Eles tinham que ter imediatamente ir lá e prender ele de novo. Para ele esperar preso, agora está esperando a liberdade, vai para lá um ano. Desde então, a mãe da garotinha vinha pedindo justiça para o caso, já que Eurípides continuava solto. Uma decisão recente da Justiça condenou Eurípides a uma pena fixada em 9 anos de reclusão em regime fechado. Mas considerando que o acusado esteve solto durante a instrução processual e os seus antecedentes, o juiz Vinícius de Ávila Leite concedeu ao acusado o direito de recorrer do processo em liberdade. Agora são 11h38 em instantes e vamos tentar entender qual é o perfil do psicológico de um estuprador. O grupo feminista vai para as ruas protestar contra a onda de ataques a mulheres na cidade. E ontem, no início da noite, um grupo de mulheres foram para as ruas em Patos de Minas em uma manifestação no centro da cidade. Elas pedem providências contra a onda de estupros que vem acontecendo em Patos de Minas. Encontro marcado através das redes sociais trouxe dezenas de homens e mulheres à Majorgote, principal rua da cidade, para manifestar sua indignação pelos casos de estupros registrados em Patos de Minas. A gente conseguiu fazer essa manifestação de um dia para outro, ter uma quantidade maior de mulheres novas, jovens, mulheres mais velhas, de homens, que não se sujeitam a achar normal esse tipo de comportamento. Diante da situação, as mulheres patenses estão vivendo um momento de pânico e ficam constantemente apreensivas ao saírem de casa. A gente está indignado com tudo que vem acontecendo, essa onda de estupros e tudo. A gente sai de casa, pode ser cedo ou à tarde, a gente sai com aquele medo. Por quê? Porque ele já nem importa mais com o horário. É uma falta de respeito tremenda. De acordo com o levantamento da Polícia Militar, foram 4 estupros consumados e 4 tentativas neste ano de 2016. E a maior indignação da população é pela impunidade. Os 8 casos que estão sendo registrados, você imagina que isso é um percentual muito menor do que acontece. O quanto de outras mulheres estão sofrendo ataques de diversas maneiras e não têm coragem de se expor. Eu acredito que o grande lance de tudo isso é a impunidade. Porque você pode ter certeza que as pessoas punidas, elas tendem a ter um maior medo de cometer os mesmos crimes e tá na impunidade mesmo. Mulheres de todas as idades e até os homens entraram nessa luta pelo direito das mulheres de ir e vir com segurança. O direito de vir é sagrado e nós, cidadãos, a gente não pode achar normal o cerceamento desse direito. Mulheres vão ficar presas em suas casas, não vão poder então ir à igreja, não vão poder estar cursando. Como se dará isso? Agora, no início, é bom então que se estanque esse mal. Esse foi o início da manifestação que busca forças e tem a pretensão de crescer ainda mais. Várias outras ainda serão realizadas a fim de mobilizar a todos na busca pelo respeito à mulher. No dia 24 a gente já tem uma manifestação maior e a gente está tentando chamar a atenção das autoridades e até mesmo dessas pessoas que têm esse desvio psicológico, que tentem achar uma saída, uma ajuda que não seja o crime de estupro. Procure um auxílio, porque isso chega a ser uma doença. Então vamos procurar alguma outra forma, pelo amor de Deus, os políticos também, ter alguma forma dentro das leis para a gente barrar isso. Porque a população, ainda mais no interior, gente, a gente está no interior do Brasil sofrendo índices gigantescos, índices de cidade muito maiores.
Pois é, mas o que leva uma pessoa a cometer um ato de tamanha violência é o que nós vamos tentar entender agora na reportagem de Jéssica Andrade e Vinícius Machado. Estupro. O crime que choca a sociedade tem sido um dos assuntos mais noticiados pela mídia patense. A Polícia Militar tem desenvolvido estratégias diferenciadas para a gente tentar a localização dessa pessoa, desse indivíduo, desse canalha, né, na verdade, que está cometendo esse tipo de crime tão horrível que nos arrepia realmente, e levá-lo às garras da justiça. As vítimas sofrem traumas que marcam toda a vida. Foi uma coisa, a força que você teve, você não sabe como é que vai ser esse mesmo ato por amor, porque é um medo que fica. Diante disso, nossa equipe entrevistou um psicólogo para tentar entender como funciona a mente de quem comete crimes sexuais. Segundo ele, alguns estudos apontam que essas pessoas possuem um transtorno de personalidade antissocial. O que caracteriza esse transtorno? Que é o não respeito a regras, não se importar com outra, ausência de empatia. Tanto que é bastante comum estupradores ao longo da infância e da adolescência terem tido atos de vandalismo, terem tido comportamento agressivo com outras pessoas, com animais, atos de vandalismo com patrimônio público, isso é uma coisa bastante comum. Então, já existem indícios associando, mas não vamos cair na ideia de que todo estuprador tem esse transtorno. Pode não ter. Existem dados que apontam que a inteligência do estuprador, que muitos dos estupradores são extremamente bem adaptados socialmente. O que é isso? São pessoas vistas como pessoas de bem, pela sociedade, pelas pessoas que convivem. Além disso, a forma com que as crianças são educadas e a maneira com que os valores culturais a elas são passados pode afetar diretamente na formação, tornando-as adultos com possíveis comportamentos agressivos. Quando a criança vai aprendendo a burlar regras, quando o burlar não é consequenciado de forma a punir esse comportamento, ela vai aprendendo que não tem problemas de se respeitar as regras sociais. À medida que ela aprende que não tem problemas, à medida que ela vai crescendo, esse comportamento vai ficando cada vez mais complexo. E ela se torna capaz de desrespeitar regras cada vez mais graves, até com a junção de outros fatores, ela pode vir a desrespeitar uma regra básica, que é o direito à integridade moral e física da outra pessoa. Desde a infância, desde a adolescência, quando a criança causa um dano ao coleguinha, ao amigo, ao pai, ela tem que reparar esse dano. Como? Pedindo desculpas, ajudando o coleguinha. Os pais têm que apontar para essa criança o sofrimento que ela causou no coleguinha, falar sobre isso com a criança, com o adolescente. Quando isso não é feito, ela não aprende, é aprendido mesmo, ela não aprende a observar o impacto das atitudes dela na outra pessoa. Também é importante a gente olhar para outro comportamento típico do estuprador, que é o comportamento agressivo, né? O comportamento de usar a força, usar de ameaça para obter o que deseja. Como que isso é aprendido? Basicamente, desde a infância também, quando o comportamento agressivo, de usar a força, de usar de ameaça, de subjugar o colega, é aceito, quando esse comportamento é valorizado. E o comportamento oposto, o comportamento respeitoso, não é valorizado ou não é incentivado na família. Então, são fatores educacionais que contribuem muito para que o estuprador venha a cometer o crime. De acordo com o especialista, mesmo se tratando de um transtorno, esses criminosos precisam ser julgados e punidos por seus crimes. Mas é importante a gente pensar também que só prender essas pessoas não resolve. A grande maioria dos estupradores, quando são presos, ficam lá até não sei quantos anos. Quando eles saem da prisão, eles voltam a cometer estupros, eles voltam a abusar sexualmente de outras mulheres. Então a prisão não resolve, né? As tentativas de reabilitação reduzem a incidência, reduzem as reincidências dos casos de estupro, mas ainda assim também não eliminam. A única forma de você lutar realmente contra o abuso sexual é agindo ativamente contra a cultura e as atitudes machistas. E as vítimas devem sempre receber todo o atendimento médico e psicológico necessário para que elas possam se recuperar do trauma sofrido. Que tipo de apoio que é esse, né? Primeiro, o não julgamento. O que é não julgar? Você não atribui valor.
você não atribuir juízos de valor, você não atribuir significado ao que aconteceu com a pessoa. Em seguida, o acolhimento mesmo, ouvir o que a pessoa conseguir falar, respeitar os limites dela, respeitar a intimidade dela, ajudar ela a procurar ajuda. São atitudes essenciais que a família e os amigos precisam ter quando um familiar passa por isso. E agora são 11 horas e 50 minutos. A seguir tem a previsão do tempo para Patos de Minas e região. E hoje é dia de receita. Aqui no 30 Minutos você vai aprender a fazer torta de frango. Patos de Minas amanheceu com uma leve chuva, o que fez amenizar um pouco o calor dos últimos dias. Confira a previsão do tempo para a região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Precisou de óculos? Vá direto a New Color. Promoção. Seus óculos usados valem desconto na troca por um novo. Na região, sol alternado com chuvas em forma de pancadas rápidas e isoladas. Em Patos de Minas, a temperatura deve variar entre 16 a mínima e máxima de 29 graus. Em Coromandel, mínima de 15, máxima de 30 graus. Em Presidente Olegário, mínima de 15, máxima de 29 graus. Em Lagamar, mínima de 17, máxima de 29 graus. Em Guimarães, mínima de 14, máxima de 28 graus. Em Lagoa Grande, mínima de 18, máxima de 31 graus. Já está com lápis e papel na mão, porque hoje é dia de receita aqui no 30 Minutos. Você vai aprender a fazer uma receita simples, mas bem gostosa. É uma torta de frango. Confira. Olá, meu nome é Janaíne. Hoje eu vou ensinar para vocês uma sugestão de lanche, que é uma torta de frango com creme de milho. A gente pode servir tanto para um lanche como para à noite, com uma salada, fica uma boa opção. Vamos começar a fazer pelo recheio e depois a gente faz a massa. Para o recheio, você vai precisar de 2 colheres de sopa de óleo, uma cebola picada, um tomate sem semente. A gente deixa cozinhar um pouquinho. 300 gramas de frango cozido e desfiado. E sal a gosto. Vamos deixar cozinhando um pouquinho. Enquanto isso, vamos bater o milho com água para fazer o creme. 2 espigas de milho cortadas. 2 copos de água. Aqui nós batemos só para formar um líquido mesmo. Agora vamos acrescentar ao recheio. Vamos deixar cozinhar até pegar a consistência cremosa. Aqui já chegamos ao ponto, ele já pegou a consistência, ficou bem cremoso. Nós vamos acrescentar 2 colheres de sopa de requeijão cremoso. Enquanto o recheio vai esfriando um pouco, nós vamos preparar a massa. Para fazer a massa da torta de frango com creme de milho, você vai precisar dos seguintes ingredientes: 3 ovos, 1 copo de leite, meio copo de óleo, 4 colheres de sopa de queijo ralado e pimentão a gosto. Agora nós vamos acrescentar a farinha. O último ingrediente, o fermento, 1 colher de sopa. Aqui eu vou colocar em uma forma, ela tem um aro removível, né? Ela solta, mas quem não tiver pode fazer no tabuleiro ou alguma forma que vai dar certo. Já untei, pode estar usando o óleo e colocando farinha. Depois de colocado a massa, nós colocamos o recheio.
Depois de 30 minutos no forno, essa é a receita pronta. Ela é bem fácil de desenformar. E na decoração eu coloquei alguns grãos de milho e vai da preferência de cada um, da criatividade. Onze horas e 58 minutos. Daqui a pouco você acompanha aqui o charme, elegância e a beleza da mulher patense, candidata ao título de Rainha do Milho esse ano. E no domingo acontecerá a cavalgada Fenamilho. A saída está prevista para as 10 horas da manhã do Trevão Leilões. A adesão será R$ 15,00 com direito a café da manhã e também o almoço. Um desfile de elegância, charme e beleza. As 3 candidatas ao título de Rainha Nacional do Milho fizeram ontem à noite uma apresentação especial no Pátio Central Shopping. Um evento já tradicional onde o público conheceu de pertinho as beldades da terra do milho que estarão representando a beleza e o charme da mulher patense. Essa reportagem você acompanha logo mais à noite, a partir das 19 horas, no NTV News. 30 minutos fica por aqui e, é claro, você acompanha agora o programa Gui Boaventura. Boa tarde para você e bom final de semana.